Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui para o nosso coração. Vamos lá? Abra a tua Bíblia em Gênesis capítulo 36, a partir do versículo 40, que fala assim: De Esaú vieram as seguintes tribos: Edomitas, Tímina, Alva, Getede, Oalibama, Elá, Pinom, Quenaz, Temá, Mibizar, Magidiel e Irão. A região que moravam em cada uma dessas tribos recebeu o nome da sua tribo. Somente até aqui. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Se você pegar para ler o capítulo 36, você vai ver que houve-se um cumprimento de promessa de Deus sobre a vida de Esaú e sobre a vida de Jacó. Então, o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? É justamente sobre a promessa. A palavra que é lançada sobre a nossa vida, através da boca de Deus, existe um cumprimento da palavra, existe um cumprimento da promessa. Entende? Aqui, quando houve-se o nascimento de Esaú e Jacó, houve-se uma palavra de Deus dizendo que eles seriam povos distintos e numerosos e que seriam, aí haveria rivalidade entre eles. Então, quando essa palavra foi lançada sobre a vida da mãe, né, deles, explicando o porquê que eles lutavam tanto, explicando por que existia tanta desavença entre eles, a partir do momento que foi lançada essa palavra, até o cumprimento aqui do capítulo 36, houve-se no meio do caminho o desenvolvimento dessa palavra. Então, o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui hoje, gente? Deus cumpre com a palavra dele. O que a gente tem que ter por conhecimento, muitas das vezes, dá a entender que quando a gente escuta de alguém falando, né, ou quando a gente escuta a promessa de Deus, quando Deus vem até nós e fala da sua promessa para nós, dá a entender que a promessa é como se fosse um prêmio que está lá pronto, te esperando, e que quando você passar pelas etapas que você precisa passar para adquirir a promessa, você vai receber aquele prêmio e acabou. Você recebeu o prêmio, vamos botar aqui como se o prêmio fosse uma viagem. Você recebeu o prêmio, pegou a viagem lá, recebeu o prêmio de tudo o desgaste que você teve, de todas as etapas que você teve, e você foi usufruir daquele prêmio, daquela viagem, e quando você usufruir, acabou ali. Isso que dá a entender quando a gente começa a andar com Deus, quando a gente começa a ter o desenvolvimento da palavra, o entendimento da palavra que é nos administrado e é nos ministrado. Só que quando você vai passando pelo seu processo para poder vir a viver os planos do Senhor para a sua vida, seja promessa, seja milagre, seja os planos de Deus, a gente começa a perceber que existem etapas. A gente passa por fases e cada fase te aproxima mais da promessa. Então, antes de você viver a promessa que Deus tem para a sua vida, ou a palavra dele se cumprir na sua vida, a palavra lançada sobre a sua vida, ok? Existe um cumprimento, existem umas etapas a você serem passadas. E conforme você vai passando essas etapas, você vai desenvolvendo e você vai amadurecendo e você vai se preparando para viver a promessa. Existe uma diferença muito grande entre você receber a promessa e entre você viver a promessa. E quando Deus nos promete algo, quando Deus lança uma palavra na nossa vida e vem a ver o cumprimento dessa palavra, a gente vive, a gente não pega. A gente não pega a promessa como se fosse um objeto e a gente consome aquele objeto ou a gente usa por um tempo e acabou. A gente vive a promessa. Então, tudo que você está vivendo hoje já faz parte da sua promessa. É uma preparação para a sua promessa. Tudo que você está vivendo hoje já está mostrando o seu destino. A promessa é o destino. Então, você já está sendo forjado e preparado para você viver a sua promessa, o seu destino, aonde Deus quer te levar, aonde Deus quer te colocar, as coisas que Deus tem para você. Entende? Você conseguiu captar que você já está vivendo a sua promessa? A promessa está aqui.
Porém, existe uma preparação. Nessa preparação, você já está vivendo partes da sua promessa. A diferença é que quando Deus te entregar a promessa em suas mãos, e você já vai ter vivido ela um pouco anteriormente, você vai estar, além de você estar preparado para você viver a promessa, você já sabe o local aonde você vai usufruir da sua promessa. A promessa que Deus está te entregando, no momento que Ele te entregar, você vai estar pronto e preparado, porque você já entendeu no decorrer do seu processo, ok? Que você já estava sendo destinado para aquele lugar, para aquela pessoa, para aquela situação, porque aquela situação, aquela pessoa e aquele lugar é a sua promessa. Entende? Aqui na história de Esaú e Jacó, houve-se uma palavra. Deus falou que eles seriam povos distintos e que haveria rivalidade entre eles. E houve-se o processo de crescimento, de desenvolvimento, cada um teve a sua família, cada um enriqueceu monetariamente, cada um desenvolveu, cada um teve seus filhos, os seus filhos teve outros filhos, até que chegou o ponto que Esaú precisou sair do lado de Jacó para poder vir viver no lugar dele, que Deus tinha destinado para ele, para poder haver o cumprimento da palavra de Deus. Entende? Então, a sua promessa, ela existe. A palavra que Deus lançou sobre a sua vida, ela vai se cumprir. Tanto a promessa quanto a palavra. Então, não tem por que você ficar ansioso, achando que não vai acontecer. Você já está vivendo a sua promessa. Você já está vivendo a palavra que Deus lançou sobre a sua vida. Só que você está vivendo de um modo de preparação. Só que a gente fica tão vidrado na palavra promessa, na palavra que Deus lança sobre a nossa vida, que a gente esquece de olhar quem a gente está se tornando no processo. O seu processo é tão importante quanto a promessa que você tem para receber, ou a palavra de Deus que você tem para receber. Entende? Então você já está vivendo a sua promessa. Então não foque na promessa como um prêmio, que você vai pegar com a mão e vai pegar para si. Mas foque na promessa como um resultado do seu processo. Porque você já está vivendo a sua promessa. Você está se preparando, você está se desenvolvendo, você está evoluindo, você está amadurecendo. Para quando chegar o cumprimento da palavra de Deus na sua vida, você estar pronto e preparado para viver a promessa. Por quê, gente? Quando Deus nos entrega a promessa na nossa mão, a gente passa, no decorrer do nosso processo, a gente passa por levantes, a gente passa por bloqueios, a gente passa por impedimentos. Por quê? Porque a oposição não quer que você pegue a promessa. A oposição não quer que você viva os planos de Deus para sua vida. Ele não quer que a palavra de Deus se cumpra na sua vida. Então ele faz uma resistência, ele faz um impedimento para ti, para você não chegar, para dificultar a sua... Se você é uma pessoa que não desiste, se você é uma pessoa de fé que insiste, ele vai dificultar o seu processo e a sua caminhada. Mas você vai receber. Mas muitas pessoas desistem no meio do caminho. Por quê? Porque é a oposição colocando resistência para você não vir a usufruir dos planos de Deus para sua vida. Então tenha como convicção na sua vida e crava dentro do seu coração, independente da dificuldade que você esteja passando. Se a sua fé estiver fortalecida, se você estiver fortificado em Deus, com relacionamento com Deus em dia, não abra mão da sua promessa. Não abra mão da palavra que Deus te deu, porque ela vai se cumprir. Existem etapas a serem passadas para poder chegar na promessa. Passa cada etapa sabendo que Deus vai cumprir com a sua palavra na sua vida, porque Ele é fiel para cumprir. Não é conto de fadas. A Bíblia não é um conto de fadas, que você pega um livro, abre, qual a história que eu vou ler hoje? A Bíblia são histórias de pessoas que passaram por situações, que tiveram dificuldade e que venceram, acreditando e confiando em Deus. Então a Bíblia são vários exemplos que nós temos, que precisamos adquirir e trazer isso para a nossa vida, confiando e acreditando que se cumpriu naquele tempo ali, que se cumpriu na vida das pessoas que são ministradas através da palavra, então vai se cumprir na nossa vida. Por quê? Porque o Deus daquela época é o mesmo Deus de hoje.
Então, se você é uma pessoa que tem intimidade com Deus, você sabe do que eu estou falando, porque você já teve várias situações com Ele que você passou, que Ele se mostrou presente na sua vida. Mas se você é uma pessoa que não passou por situações com Deus e não conseguiu desvendar esse mistério que tem de Deus e você, procure mais a Deus no seu secreto, procure mais a Deus na sua intimidade, porque a gente só consegue entender ao Senhor estando em espírito. E a gente só consegue estar em espírito quando a gente tem intimidade com Deus, a gente busca Ele, a gente se disponibiliza para Ele. Não tem como você viver os planos de Deus para sua vida, por mais palavra que Ele tenha lançado sobre a sua vida, por mais promessa que Ele tenha lançado sobre a sua vida, se você não ter intimidade com Deus. É como se você tivesse escutado uma palavra de alguém, entende? E você vive a sua vida independente daquilo ali. Mas para a gente viver as promessas do Senhor, a gente precisa buscar Ele na nossa intimidade e na nossa individualidade, fazendo leitura da palavra, orando, jejuando e se mostrando presente em querer estar na presença dEle. E insistir nisso. Porque não é fazer uma vez, 2 vezes, 3 vezes, está bom, fiz a minha parte. Não. Deus é insistência, Deus é constância, Deus é perseverança. Isso é fé. Não é fazer uma vez, 2 vezes e acabou. É fazer todo dia. É acreditar todo dia. É exercer a fé todo dia. É ler a palavra todo dia. É ter intimidade todo dia. Buscar no secreto todo dia. Independente da denominação que você escolheu acreditar e ir. Deus está além de denominação. Deus é relacionamento. Entende? Então, a partir do momento que você se demonstrar fiel ao Senhor, buscando a presença dEle, querendo ter relacionamento com Ele, Ele vai começar a se manifestar na sua vida, porque você vai ter maior sensibilidade para perceber Ele à sua volta. Então, seu relacionamento com Deus se faz necessário para o cumprimento da promessa na sua vida. Entende? Lembre-se, a promessa ela vai se cumprir. A palavra lançada sobre a sua vida ela vai se cumprir. Mas é necessário passar pelas fases primeiro, para você vir a ser preparado, para poder Ele te entregar a promessa e você viver a promessa. Porque quando a promessa chegar na sua vida, haverá desafios, haverá novos desafios. Entende? Não é receber a promessa e acabou. Você vai estar amadurecido, você vai estar evoluído, espiritualmente, fisicamente, você vai estar transformado. Vai haver novos desafios para você quando Deus te entregar a promessa. Só que a diferença é que você vai estar pronto. Vai ser um desafio mais brando, vamos colocar dessa forma. Porque você passou pelas etapas anteriores, você foi preparado, você foi forjado, você foi lapidado, você está amadurecido, você está fortificado, para quando Deus te entregar a promessa nessa fase aqui, você não vai sentir tanto quanto você sentiu nessa fase aqui. Entende? Com Deus é uma eterna evolução. Até nós sermos ser recolhidos desse plano. Você vai viver numa evolução. Você vai estar em movimento. Você vai estar sempre evoluindo, sempre caminhando, sempre andando. Então sempre haverá novos desafios. E dentro da promessa que Deus te fez, de acordo com a intimidade que você tem com Ele, outras promessas Ele lançará sobre a sua vida, devido à intimidade que você tem com Ele no particular. Entende? Para você sempre estar em evolução, evoluindo e buscando mais a presença do Senhor. Entende, gente? Então, não deixe de buscar a presença de Deus, porque o segredo para você viver a promessa, os planos de Deus para a sua vida, ou a palavra que Deus lançou sobre a sua vida, é a sua intimidade com Deus e relacionamento com Ele. Senão você só vai ser mais um no mundo. E a gente que tem vida com Deus, a gente não quer ser só mais um no mundo, a gente quer ser a diferença. Então, para você ser a diferença, você precisa buscar a presença de Deus e ter relacionamento com Ele. Tá bom? Essa foi a mensagem. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz. Tchau, tchau.